Muito bem, e antes das palavras do Dr. Rinaldo, e da leitura da carta deste simpósio, nós convidamos para deixar um depoimento especial no encerramento da programação do seminário o senhor João José Felipe. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Autoridades presentes do exterior e da nossa cidade, Goiânia, e de diversos estados. Eu sou João José Felipe, pai de Simone Borges, uma das meninas primeiras que foi traficada para a Espanha. Então, nesta carta, foi a primeira revista que apareceu para mim. Então, dizendo isto aqui, na primeira página, na capa, a história de Simone Borges, Felipe, brasileira, que morreu de tuberculose. Não foi verdade. Desmascara a sinistra rede de prostituição entre o Brasil e Espanha. Não foi totalmente isso, de tuberculose. Ela foi usada a tráfico. Então, porque foi a única que teve coragem de falar a verdade, o que era lá. Então, o acontecimento. A gente lutou. E antes eu gosto de brincar um pouquinho, porque há 17 anos lutando, né, por este caminho que nós estamos vendo hoje, crescendo. Né? Esses 17 anos eu precisaria, acho que os senhores e senhoras não estão muito cansados, podia esperar mais umas 4 horas eu falando, né? Porque há 17 anos, né, doutor? Lutando, então, mas eu falo, é brincadeira, gente, eu preciso descontrair um pouco. Eu estou ficando velho. Olha, o sofrimento daquele povo naquela época era muito difícil. Então, quando ela ligou para minha esposa, dizendo, papai, avisa a Polícia Federal, a embaixada, que não é nada daquilo que eles falavam, emprego decente, emprego bom. Nós somos obrigados a viver de tanguinhas, oferecendo bebidas no salão, e o sofrimento, a casa imunda, e a alimentação nossa é somente o que eu alimento aqui, é macarrão com azeitona. Não consigo comer outra coisa. A diferença é muito grande. Chorava todas as noites. E ela foi apanhando liberdade, porque ela brincava muito com as colegas e tudo, chorava demais, mas mesmo assim foi passando o tempo. Então, afinal de contas, ela pediu à minha esposa, falou que avisasse a polícia do caos que tinha acontecido. E eu, com medo de acontecer alguma coisa, como de fato aconteceu, ela saiu para a rua com uma colega e denunciou que avisasse, comunicasse a polícia e a Polícia Federal e a embaixada. E nesse caos, eles a pegaram e já desconfiou, a menina dedou ela, eles aplicaram overdose nela e soltou ela na rua. Foi socorrida por populares. E ela sofrendo no hospital, acho que 2 dias ela sofrendo no hospital, quando ela falou comigo, de dentro do hospital, olha, papai, o que fizeram comigo. Eu estou tuberculosa, gemendo muito. Minha filha, não fala. Não fala porque você está passando mal. Eu estou sentindo, vendo que você está cansada. Não está dando conta de falar. No passar do momento, dessas horas, eu fiquei desesperado, sem saber o que fazia. E pensava nas outras também, que tinha diversas brasileiras lá, de Goiânia, que tinha 20 e tantas, só de Goiânia. Aí o que pensava? O que poderia fazer? Quando foi 6 horas da manhã, notícia, seu João, sua filha faleceu. Eu fazia cruz, sem saber o que fazer. Mas a força de Deus me fez com que eu procurasse a nossa Igreja Católica.
o padre não disse que não podia fazer nada. Mas, naquela hora que eu entrei, Deus me ajudou tanto que eu lembrei do nosso deputado Pedro Wilson, que era vice-presidente dos Direitos Humanos. Corria ele. Passei um fax, ele já tinha viajado para Brasília, contando toda a história, e ainda faltava alguma coisa para contar. E, nesta hora, um cunhado meu chegou e disse, olha, perto da minha casa mora um delegado federal, acho que é doutor Gilberto, e vai falar com ele. Eu fui e falei com ele, e pelejava para falar, comunicar lá na Espanha, não tinha jeito, não conseguia. Tentei de toda maneira, não conseguia falar. Aí falei com o delegado, ele estava indo para uma passeata de bicicleta com a senhora. Ele pegou e disse, eu vou tentar fazer alguma coisa. Voltou. Tentou, ligou. Estão brincando comigo. Espera aí, aguarda um pouquinho. Ligou para a Interpol. A Interpol, dentro de meia hora, deu o recado. Só a Simone Borges está no hospital. Surto, sala tal, isto mais aquilo, morta. Não sabe se foi overdose, mas foi socorrida por populares na rua. Aí ele me entregou aqueles papéis, foi onde encaminhei o doutor Pedro Wilson. Só tinha 72 horas, umas 40 horas para suportar minha filha como indigente. Aí foi a luta terrível. Liguei para o Itamaraty procurando a lei que amparava, que poderia trazer o corpo, pensando o que eu poderia fazer. Mas uma coisa, eu não vou espichar muito, porque se contar a história, a vida como foi, piores, que foi imensidade de pessoas que foi sofrida, veio uma outra revista para mim. Essa revista eu queria passar ela na época para o Ratinho, que ele era famoso, porque eu falo mesmo isso mais aquilo, para ver se ele mostrava quantas pessoas, quantas mulheres mortas num capinzal, né, todo nua, todas elas nuas. Então, foi muitas coisas daquela época que até no dia de hoje. E muitas moças que voltaram de lá, antes disso, eu tive em Brasília com o embaixador da Espanha, ele me disse que todas as brasileiras, todas as mulheres que quisessem voltar para o Brasil, iriam voltar sem comunicar, sem reportagem, para não ser discriminada. Porque todas que queriam, tinham vontade de denunciar, tinha medo, porque 2 delas foram conhecidas, especialmente, firmaram mostrando o rosto. Então, elas tomaram medo. As que vieram de lá, deve ter, mais ou menos, aqui em Goiânia, umas 50 ou mais. Então, elas têm medo. E chegou uma hora que, depois eu pedi desculpa ao delegado da Polícia Federal, que eu peguei e disse para eles, falei, olha, meus filhos, pode denunciar, porque eles estão aí, são educados. A polícia, falei essa frase e as pessoas que eu tinha falado a mal. A Polícia Federal não é bicho papão, que vocês precisam ter medo da Polícia Federal. São muito educados, eles podem ajudar vocês e ajudar as outras pessoas, colegas de vocês que estão lá. Foi difícil, difícil demais. Daquela época em que minha filha esteve lá. Foi 23 dias ela morta e eu segurando para não deixar acontecer nada com as outras. Tomava todos os documentos e, para sair na rua, era quase todas elas vigiadas. Eu sabia que, se qualquer coisa fazesse, tinha até uma senhora brasileira que descia a lenha, né, se fosse preciso, batia. Então, se tornou aquela dificuldade. E a única coisa que eu tenho de fazer é agradecer, em primeiro lugar, o Direitos Humanos, que foi Pedro Wilson, vice-presidente, que começou a encaminhar. E depois a nossa Polícia Federal, a Polícia para Assunto Estrangeiro. Hoje eu vejo a sociedade brasileira, todo mundo lutando com vontade de vencer uma impureza, uma desumanidade que existe nesse mundo nosso, né? Que a mulher não é instrumento de barganha. A mulher foi feita e criada por Deus para ser companheira do homem, não uma escrava. Para que seja apanhada, judiada e considerada, pode ser boa como for a mulher. Se caísse lá, o sinônimo dela era de prostituta.
Então, se torna terrível. Eu não tenho vergonha de falar. Falaram, "Ó, sua filha, seu João, o senhor não tem vergonha de falar que a prostituta, sua filha, era meu sangue, não era meu sangue, era filha adotiva. Mas eu queria bem, eu amava ela, mais do que a minha própria filha, porque ela não tinha pai nem mãe. O pai desconhecido, a mãe morreu com câncer. Eu era o pai e a minha esposa a mãe. E tinha mais outra que eu criei também. Criei 2 filhas dos outros. Então, é o que eu digo, a felicidade, não tenho arrependimento de ter lutado essa época toda, pelejando, e quero continuar, na simplicidade que eu sou, lutar um pouquinho mais, enquanto vida tiver, para ajudar a nossa sociedade, a nossa polícia, o que tiver em meu alcance, porque tem muita gente que tem coragem de falar comigo alguma coisa. Eu mesmo já ajudei, por intermédio do Itamaraty, trazer uma menina lá que estava quase igual a minha, quase morta. Quando chegou, já veio diretamente para o hospital. Então, olha bem, como acabou de dizer há poucas horas ali um doutor, a condição de muitas lá, porque a Espanha está em dificuldade, o senhor sabe, já voltaram diversas delas, pobrezinhas, sem nada, né? Então, tem muitas delas lá, imensidade, que tem vontade de voltar para o Brasil e não consegue. E os senhores e a senhora sabem que quando fala que um brasileiro morreu fora do país, todos nós sentimos. Nós sabemos acolher de fora para o Brasil, e lá, quando diz um brasileiro, a diversos países, como disse um dos delegados, um amigo meu, falou, seu João, se lá onde eu estava, em qualquer país, se sumir um isqueirozinho, foi o brasileiro. Nós somos discriminados em outros países, mas nós sabemos tratar todas as gerações que vêm para o nosso Brasil. Portanto, nós temos o nosso país rico. Hoje, nós podemos dizer de fazer igual eu fiz, falei chorando no 2º Congresso em São Paulo, que Deus daria um presidente para nós que olhasse por essa nação, que nós não precisava a nossos brasileiros lutar fora para sobreviver, que aqui nós conseguiríamos viver. E hoje a gente se sente um pouco honrado, né, de ver como já tem gente querendo emigrar para o nosso país, mas para trabalhar, talvez, não é? Ou então para a imigração, precisa lutar por isso. Quer dizer que nós já está tendo uma felicidade que não precisa mais dos nossos brasileiros sair, a não ser para estudar, não é? A não ser para um trabalho que ganha 3 vezes ou mais, não é? Porque o nosso salário aqui ainda está muito baixo ainda. Mas com a ajuda de Deus, a ajuda de cada um, eu tenho plena certeza que nós chegaremos lá. E eu peço desculpa se eu já falei muito, mas eu queria cantar um pedacinho de uma música que eu fiz para ela, que eu fui músico aqui 35 anos, e falei, gente, eu vou escrever um pedacinho de música. Primeiro o netinho, meu netinho olhou para cima e aí falou, gente, mas estou com saudade da mamãe. Nessa hora eu estava começando a escrever. Aí eu peguei e falei, a minha esposa pegou e procurou ele. Falou, o que é, meu filho, que você quer? Eu estou com a saudade da mamãe. Ele falou assim, não, a mamãe sua está no céu. Aí eu queria ser o sol. Aí, mas por que, meu filho, que você queria ser o sol? Eu queria passar um susto bem grande na minha mãe. Aí, no sexto, aquela hora, me deu a tal força para escrever essa música, sabe? Aí eu fiz uma letra, e pegando o plágio de uma música, veja, que talvez as pessoas mais antigas aqui conhecem, que eu achei sentimental, triste, eu queria cantar um pedacinho dessa música, ver se eu consigo cantar, não é? Então eu vou tentar. A voz de peixe vocês já ouviram, não é? Peixe cantar, não é? Essa é a voz minha. Simone, são vários dias de angústia e sofrimento, amargurado um paio aflito que te espera. Se eu gritasse, achava que você me ouvia. Te abraçar e abençoar é o que eu queria. Simone,
Seria bom se tudo isto fosse um sonho, nos reunisse e festejasse a sua volta, e mesmo assim sua família está unida, com seus amigos compartilha a sua ida. E assim veio Jesus, o poderoso, e levou você de nós. Deixou seu filho e fez calar a sua voz. Que da memória nunca vamos te esquecer. Mas o Senhor Jesus deixou traçado este destino para você. Com tudo isto é o que devemos compreender. Com o amor de Cristo haveremos de vencer. Simone, Simone, Simone. Me perdoa, gente. Cai cisco no olho.